Yalcha a todos. Nesta manhã quero compartilhar algo muito importante para as nossas vidas, nós os que cremos, nós, povo de Yal. Precisamos estar atentos a estas reflexões. Então em Isaías 55, 8 e 9, diz o seguinte: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara Yal. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então estava hoje pela manhã, aí na fase entre o sono e o despertamento, e me vieram pensamentos que me falavam sobre, digamos assim, mistérios da criação, segredos da criação, coisas profundas. E eu estava pensando, será que, da onde vêm esses pensamentos? Mas logo vieram pensamentos próprios meus, que têm a ver com a vida do dia a dia. E percebi que esses pensamentos são bem mais fortes, eles se avantajaram, se engrandeceram diante daqueles pensamentos anteriores que eu tinha logo na primeira fase do despertamento. E eu fiquei meditando sobre isso, percebi que o Espírito do Eterno, ele ministra aos nossos corações. Ele traz os pensamentos do Eterno até nós. Quando nós vamos despertando, a nossa mente vai tomando cada vez mais consciência do que está acontecendo em volta e começam a vir pensamentos naturais, pensamentos dessa vida, os nossos próprios pensamentos. Provérbios 3, 5 e 6. Confie em Yal de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça a Yal em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, assim, o próprio entendimento tem a ver com o nosso próprio pensamento sobre tudo. Não é para nós confiarmos nesse tipo de pensamento, mas é para nós confiarmos de todo o nosso coração, com tudo, nosso entendimento em Yal que nos criou. Yal que tem os pensamentos muito mais elevados do que nós. Quando em Isaías 55, 8 e 9, diz que o Eterno falando, declara, né? Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Significa que entre a terra e os céus existe uma distância muito, muito grande. Uma separação bem ampla. Significa que os pensamentos do Eterno são extremamente elevados em relação aos nossos. E nós temos que confiar nele, nos seus pensamentos. E agora a pergunta que eu faço é o seguinte: como pensar os pensamentos de Yal? Como pensar os pensamentos de Yal? Como deixar a nossa mente natural de lado e começar a absorver aquilo que Yal pensa? Numa intimidade, em oração, em jejum, em busca. Por isso que lá em Jeremias 33, 3, diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, quando nós buscamos os pensamentos de Yal, quando nós buscamos a Yal em oração, invocando o seu nome, invocando a sua presença, outra versão diz: clama a mim e responder-te-ei. Então, ao clamarmos, ao invocarmos o seu nome, ao estarmos de todo o nosso coração por inteiro na presença dele, realmente querendo saber mais do que interessa a ele e não a nós mesmos, ele vai nos revelar. Ele vai nos revelar aquilo que importa. Ele vai nos revelar os seus pensamentos.
e através dos seus pensamentos nós podemos decidir coisas nas nossas vidas. Podemos comprar ou deixar de comprar, podemos ir ou deixar de ir, podemos fazer ou deixar de fazer, de ser ou não ser, e tudo mais. Quando nós buscamos os pensamentos do Eterno, nós nos tornamos sábios e entendidos, sobretudo, porque não pensamos os pensamentos desta vida, desse mundo, pensamentos naturais, carnais, mas nós passamos a adquirir a mente de Yahushua. Então, nós que nascemos de novo, como diz Pedro, nós fomos novamente gerados não da vontade da carne, nem do sangue, mas da vontade de Yahuwah. Então, como novas criaturas, nós temos que também buscar novos pensamentos, que são os pensamentos de Yahuwah, nosso Pai. É esse recado que eu queria deixar para todos nós meditarmos, para que nós possamos crescer em tudo, naquele que nos ama e nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Yahuwah, glória ao seu Filho, Yahushua, o Mashiach. Até!